Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar nosso mini curso sobre o Estatuto da Polícia Judiciária Civil, consagrado pela Lei Complementar 407 de 2010. Hoje nós vamos trabalhar o título 7º, né, o título 7º, só lembrando para vocês que esse estatuto é um estatuto completo, um estatuto bem detalhado, esse estatuto, ele contém 14 capítulos e agora nós estamos chegando na metade aí do Estatuto da Polícia Judiciária Civil. Lembrando que esta lei não trata apenas do Estatuto, trata também da organização da Polícia Judiciária Civil. Organização essa que eu posso dizer para vocês que está praticamente contida nos artigos, aliás, no título 1º, 2º e 3º, e do 4º até o 13º título da lei, nós tratamos sobre o Estatuto da Polícia Judiciária Civil. E o último título trata das disposições finais e gerais do Estatuto. Bacana? Então vamos lá. Então nessa aula, nós vamos trabalhar aqui o título 7º, tem o título da remoção, estabilidade e das substituições. Ou seja, nós vamos trabalhar 3 assuntos, que é, primeiro, remoção, segundo, estabilidade, e a terceira trata-se das substituições. Professor, o que significa a remoção? A remoção é o deslocamento do servidor, tá certo? Dentro da mesma estrutura. A gente vai falar sobre isso. Professor, estabilidade. Inclusive, esse Instituto da Estabilidade, na minha opinião, deveria estar no título anterior. Logo após do estágio probatório, porque nós trabalhamos já o estágio probatório, tinha que ser em sequência o Instituto, aí, a ferramenta da estabilidade. O que é estabilidade? É quando o servidor público é confirmado no cargo efetivo. Nós vamos falar desse cara já já. E as substituições é o seguinte, está na linha de comando. Por exemplo, olha só, quem que é o comandante máximo da Polícia Judiciária Civil? Isso, esse mesmo, o diretor-geral, o DG, não é isso? O cara sai de férias, não sai de férias? Sim. Quando o cara vai estar em gozo de férias, ele vai estar com a sua família, lá na praia, tranquilo, tá certo? Férias merecidas, né? Graças a Deus, assim que funciona, só que a Polícia Judiciária Civil não pode ficar sem comandante, cara. E aí? Aí vai ter o cara que vai substituí-lo. Esse cara que vai substituí-lo chama-se de substituto. Nós já sabemos quem que será o substituto imediato do DG, o diretor-geral adjunto. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Bacana? Vamos lá. Vamos falar aqui primeiro o artigo 156. O artigo 156 fala da remoção, título 1º, da remoção, né? A remoção é o deslocamento do policial civil de uma unidade para outra unidade policial, né? Ou seja, esse é o Instituto da Remoção, né? Vamos colocar aqui, ó, só um exemplo para vocês, ó. Delegacia A, ok? E Delegacia B, ok? Ó, Delegacia B, ok? Tá aqui, Delegacia A e Delegacia B. Na Delegacia A, certo? Nós temos aqui, ó, cargos, um exemplo, 10 cargos, tá? Cargos ocupados, atenção, ó, cargos ocupados, 5, tá? Delegacia B, cargos previstos na estrutura organizacional, lá no organograma, também 10 cargos, né? Cargos ocupados, olha aí, cargos ocupados, 3, está aqui para vocês, né? Aí, né? Então está aqui para vocês, né? O que acontece aqui, gente? O que é remoção? Delegacia A, vamos colocar aqui, Rondonópolis, tá? Rondonópolis. Delegacia B, vamos colocar aqui, Sinop, né? Lugares aí bem distantes para a gente identificar. O que é o Instituto da Remoção, cara? O caso da remoção é o seguinte, ó, aqui tem, vamos ampliar aqui esse cara, vamos colocar 7, né? Olha só, a remoção é o seguinte, olha, aqui está precisando de quê? De servidores, não é isso? Ó, ele vem para cá, tá? Está aqui. Ok, isso aqui é o Instituto da Remoção, né? Ou seja, depois da remoção,
tá? Aqui passa a ficar 6 e aqui passa a ficar 4. Só que essa remoção, nós temos aí, ó, duas hipóteses. Pode ser a pedido e de ofício. Tá? O que é de ofício? Do interesse da administração. Neste caso aqui, eu passei para vocês o seguinte, a remoção de ofício, né? Ó, 6, o cara, porque aqui está precisando, né? Agora, outro caso, tá? Outro caso. O sujeito tem os parentes, toda a família do cara mora em Sinop. Ele quer ser removido de Rondonópolis para lá. Então, ó, ele vem para cá. Isso aqui esse deslocamento chama-se o quê? De remoção, tá? Que pode ser a pedido de vontade do servidor e pode ser de ofício. Professor, tudo bem, professor, mas eu quero ficar top, professor, eu quero aprender esse cara, tá? Olha, as perguntas mais difíceis sobre remoção é quando o examinador, a banca examinadora, inclui aí um outro dispositivo também previsto na gestão de pessoas, que é a redistribuição, tá? O cargo vai ser redistribuído. Ok? A redistribuição. O que acontece na redistribuição? A redistribuição está mais detalhada na Lei Complementar 04. A redistribuição é o seguinte, cara. A redistribuição do cargo é o seguinte. Tá? Vamos supor que há uma decisão política de quê? Tá? Vamos apagar esse cara aqui. Ó. Apagar essa situação aqui da remoção. Né? Na remoção, tá? Uma coisa muito importante que na remoção, que os cargos permanecem aqui, ó, 10 e 10. Tá? Na remoção, houve o quê? A movimentação somente da lotação dos servidores. Agora, na redistribuição, vou dar um exemplo para vocês, olha só, houve aqui o quê? Ó, houve aqui a extinção dessa unidade policial em Sinop, por exemplo. E aí, o que acontece? Os servidores serão redistribuídos. Ó. Então, aqui passa a ter mais 3, igual 10 cargos ocupados, e esses cargos aqui vêm para cá. Tá? Ou seja, na redistribuição, obrigatoriamente, tem que levar o cargo, e o cargo está vinculado na unidade organizacional, ou seja, aqui passa a ter 20. Tá? Então, está aí para vocês. Então, na redistribuição, é o deslocamento do cargo também. Vamos colocar outro exemplo. Não foi aqui, tá? Esse cara aqui não teve a unidade, não teve a unidade extinta, né? Ou seja, vamos colocar outro exemplo aqui. Aí é o seguinte: o cara chega lá e fala, poxa, aqui tem 10 e tal. O que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer aqui? Eu vou deslocar 5 cargos para cá. Ó, 5 cargos para cá, através do Instituto da Redistribuição ou da Remoção? Redistribuição. Tá? E aí, que vai ficar? Ó, 5, né? 10 mais 5, 15. 3 mais 5, 8. Aqui vai ficar o quê? Ó? 5 e 2. Tá aí. Houve aqui o quê? O Instituto da Redistribuição. Aí tem uma pegadinha para vocês, que serve aqui somente na lei complementar 04. Lá na 04, eles falam o seguinte, que o Instituto da Redistribuição é somente de ofício. Além disso, ele fala o seguinte, que no estatuto, lá no 04, fala que só pode redistribuir os cargos ocupados. Então, está lá para vocês isso aí, tá? Já na 8.112, que é a lei federal, a redistribuição pode ocorrer tanto com cargos ocupados quanto cargos vagos. Bacana? Então, está aí para vocês. Pronto, já sabe. Você não erra nunca mais isso aí. Remoção, vem comigo. É o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial. Pergunta, ele leva o cargo? Não, não leva o cargo. Ele faz de unidade de um para o outro. Tem que ter vaga de cargos na outra unidade que você tem. Isso aí, infelizmente, eu digo para vocês, quase todas as unidades têm vagas, porque a polícia nunca consegue preencher 100% dos cargos vagos, né? Eu, no caso, deveria preencher. Artigo 157, tipos de remoção. Vem comigo aqui. A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda à conveniência do serviço policial. Então, está aqui para vocês, né? Então, primeiro, tá, a necessidade do serviço. Isso é chamado de ofício. Bacana. Segundo, a pedido. Eu quero ir. Mas, em ambos os casos, a remoção somente será concedida, deferida,
desde que atenda à conveniência do serviço policial, né? Olha aí, né? Mais uma vez aí, vendo na prática a aplicação dos princípios aí da disciplina e da hierarquia. Parágrafo 1º. Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício, questão de prova, gente. Então, durante o estágio probatório, que são aqueles 3 anos que vai ser avaliado para a confirmação do cargo, somente de ofício. Parágrafo 2º. A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia, regra geral. Então, olha, a remoção do policial civil, quando fala policial civil, nós estamos falando da carreira da Polícia Civil, que nós estamos atendendo que os 3 cargos, delegado, investigador e escrivão. O que é o Conselho Superior de Polícia? É o órgão de decisão colegiada, que faz parte do núcleo estratégico da Polícia Judiciária Civil. Nós já vimos esse cara, basicamente, na 3ª aula, lá o título 3º, tá certo? Então, esse cara vai definir, ó, ele vai se apreciar essa remoção quando é somente de município, também potencial questão de prova. E aqui reforça para vocês aí que esse cara aqui, ó, as competências do Conselho Superior de Polícia, você tem obrigação de saber. Estou dizendo isso porque eu quero que você fique altamente competitivo, tá certo? Então, como é que eu faria no seu lugar? O professor falou que eu tenho que aprender. Eu dava um pause nesse vídeo. Eu faria isso. Daria um pause nesse vídeo, não ia abrir outro vídeo, eu ia pegar a lei seca, vamos lá, olha só, vamos lá nos artiguinhos da competência do Conselho Superior de Polícia, eu ia ler todos, 2 vezes. Cara, isso aí é uma técnica fantástica para fixação de conteúdo, né? Eu ia entender e ia tentar localizar dentro das competências do Conselho Superior de Polícia qual delas ampara esse tipo de ação. Isso é muito importante. Continuando, artigo 158. É vedada a remoção de policial civil de um município para outro, quando em exercício de mandato eletivo na diretoria executiva de sua classe, de sua entidade de classe. Ou seja, então aqui é o seguinte, o que acontece? Na LC 04, tem um tipo de licença que chama-se licença para afastamento de mandato classista. O que é o mandato classista? Aquele órgão, aquela entidade que vai representar a classe, que pode ser sindicatos, pode ser associações, confederações, federações, nacional de delegado de polícia, pode ter, claro sim, né? Você então diz o seguinte, quando o servidor estiver no exercício do mandato classista, não pode ocorrer o instituto da remoção. Bacana? Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo a partir do registro da candidatura. Também um sistema de proteção. Tem 2 chapas disputando e a diretoria atual da polícia quer que a diretoria B vença as eleições, né? Não é que vença, tem preferência pela B. Vamos dificultar esse povo aí para fazer campanha, né? O que acontece? Tira os caras aonde tem mais servidores lotados, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, né? E desloca o cara para Vila Bela, Santíssima Trindade, São José do Xingu, rapaz, só para lugar longe, né? Deixa o cara isolado lá, então não pode. Então, uma forma de proteção, para proteger aí a democracia, né? Então, está aqui para vocês, não pode ser removido a partir do registro da candidatura. Artigo 159, vem comigo aqui. O policial civil, quando removido para município diverso do seu cônjuge, servidor público federal ou municipal, poderá sempre, que é possível, ter compatibilizada essa situação. Em se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser compatibilizada a situação do casal. Ok. Ao contrário, eu vou explicar primeiro o parágrafo único, depois eu vou para o comando da questão. Vamos lá, professor, eu quero entender esse cara aqui, sem ler os artiquinhos, ó, no meu jeitão de explicar para vocês. O cara é delegado de polícia, tá? É casado com uma professora do ensino médio da SEDUC, ou seja, os dois é um cônjuge, tá certo? Ó, um é delegado, outra é professora, ambos servidor público estadual. Cara, isso acontece demais, cara. Inclusive na polícia militar, cara, acontece demais. Então é o seguinte, o cara está em Cuiabá,
Tá certo? Os dois aqui em Cuiabá. E aí o seguinte, a Polícia Civil está precisando dos seus trabalhos em Sinop. Tá? Lá em Sinop. Então ele vai ser removido por ofício. Ok, foi. Aí a esposa dele não foi removida. Não foi removida, está em Cuiabá. Mas é o seguinte, o que está dizendo aqui? Tem que ser compatibilizada. Então, atenção, o que acontece aqui? Vem comigo. Então, a professora, esposa do delegado, ela tem direito a ter a sua remoção lá para Sinop. Então, a Secretaria de Estado de Educação vai ser obrigada a abrir uma vaga para que ela exerça, tá certo? Para que ela exerça suas funções no mesmo município do seu amado maridão. Isso que está dizendo. Vem comigo aqui, ó. Em se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser compatibilizada a situação do casal, ou seja, os órgãos estaduais vão ter que compatibilizar. No item de cima não está falando deverá, tá? Aqui está falando aqui, ó, sempre que possível. Olha aí, diferente pra caramba, né? Sempre que possível. Por exemplo, tá? Sempre que possível, né? Policial civil, quando removido para o município diverso do seu cônjuge, servidor público federal ou municipal, sempre que é possível ter compatibilizado a sua situação. Aqui é o contrário. A professora, ela é professora da União, por exemplo, do Instituto Federal, que tem nesses aí. Aí a professora ela foi removida, né, de Cuiabá. Ela é federal, o cara é delegado estadual, de Cuiabá para Sinop, lá em Sinop foi. Aí o que acontece? A Polícia Civil, sempre que possível, se tiver vaga lá e conveniência, vai pegar o delegadão e vai mandar para Sinop. Ou seja, é um sistema de proteção. Não. Por quê? Porque tudo isso aqui é muito simples, cara, né? Se você pegar toda a nossa legislação, o direito, né, a Constituição, a Constituição, pegar esses caras aí, o que vocês vão perceber? Que existe uma proteção para a família, tá? E a família começa com um casal, o marido, esposa, cônjuges, não é isso? Então, a legislação faz de tudo para manter os caras unidos, né? Unidos, né? E tomara aí que o matrimônio aí siga aí por muitos anos, entenderam? Então, essa é a ideia do legislador, não só daqui, mas essa é a ideia do direito. Tá? No Brasil, então, é sempre a ideia da família, sempre, cara, tá certo? Assim, eu passo para vocês que eu tenho uma experiência muito boa de concurso público e o aluno que consegue internalizar esses conceitos, não só para essa aula, mas isso vai servir para muitas aulas, muitas questões de prova. Este é o conceito vigente. Bacana? Bacana, né? Vamos lá. Prefeitura VUNESP 2016, cargo de técnico. Antônio Silveira de Passos é servidor público que foi deslocado no interesse da administração, no âmbito do mesmo quadro, sem a mudança de sede. O instrumento utilizado pelo órgão de Antônio está lotado Então vamos lá, né? Vamos aqui. Vamos lá. Primeiro, ó, Antônio Silveira dos Passos, servidor público, foi deslocado. Então, deslocado, ele saiu da sua unidade, tá? Então, é o seguinte, professor, se ele saiu da sua unidade, são dois institutos possíveis. Ou ele pode ser redistribuído, só que a redistribuição vai com a mudança do cargo, leva o cargo, ou através do instituto da remoção, não é isso? Vamos lá. No interesse da administração. Se é no interesse da administração, então pode ser o quê? Redistribuição, que ele vai levar o cargo junto, ou a remoção de ofício, né? De ofício, tá? No âmbito do mesmo quadro, tá? No mesmo quadro. Sem mudança de sede. O instrumento utilizado pelo órgão de Antônio será lotado, como aqui não houve deslocamento de cargo, ficou muito fácil, é letra A. Isso aqui trata-se do Instituto da Remoção de Ofício. Bacana, remoção de ofício. Então, nós concluímos aí mais uma questão para vocês que ajuda a fixar o conteúdo. Capítulo 2. Da estabilidade. Tá? Então, nós já falamos da remoção, inclusive aprofundei aí a remoção, aprofundei para vocês não errarem. Vamos lá, estabilidade. O que é estabilidade, cara?
Primeira coisa, vamos lá, linha do tempo. O cara faz o concurso público, né? Para quê? Concurso público é uma obrigação para ocupar cargos de provimento efetivo. O cargo de provimento efetivo, o que vai diferenciar o cargo de provimento efetivo para o cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, é exatamente o Instituto da Estabilidade. Ele vai ser estável no cargo. O que significa ser estável? Significa dizer que ele vai ter uma prerrogativa, uma garantia. Qual que é a garantia dela? Da estabilidade. Consequência da estabilidade. Ele somente poderá ser demitido, somente exonerado, dada algumas situações previstas na legislação. Só isso, tá? Então, por exemplo, no Instituto da Estabilidade, fazendo uma analogia aí para a CLT, tá certo? Uma analogia para a CLT diz o seguinte, olha só, o que diz a CLT? A CLT diz o seguinte, olha só, o cara é empregado de uma empresa, tá lá, ok? Aí o patrão fala assim, não quero mais ele, vou fazer uma demissão sem justa causa. Eu pago os direitos dele e libero o cara, pronto. Lá no serviço público, o chefe lá no comando não pode fazer isso. Por quê? Porque o cara tem a estabilidade. Tendo a estabilidade, ele só pode ser exonerado de acordo com as hipóteses previstas na legislação. Então, isso que é o Instituto da Estabilidade, e muitas pessoas fazem concurso público para adquirir essa estabilidade, ter a sensação de estabilidade. Artigo 160. O policial civil nomeado em virtude de concurso público, tá, torna-se estável após 3 anos de efetivo exercício, né? Então, 3 anos de efetivo exercício, ou seja, o requisito para você adquirir a estabilidade é após 3 anos de efetivo exercício. Durante esses 3 anos de efetivo exercício, considere-se que você esteja no contrato de experiência, né? Contrato de experiência lá na CLT. Aqui não é contrato de experiência, mas tem o mesmo significado, é o estágio probatório, que são de 3 anos. Bacana? Então, aí o prazo para adquirir a estabilidade são 3 anos de efetivo exercício, né? Polícia Civil da Bahia, CESP 2013, cargo de investigador. Com relação ao regime constitucional aplicável à administração pública, julgue um item subsequente. É condição necessária e suficiente para a aquisição da estabilidade no serviço público ou exercício efetivo no cargo no período de 3 anos, né? Tá aí para vocês, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, tudo bem que essa aqui é uma questão da Polícia Civil da Bahia, nós estamos estudando a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, né? Só que no Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso também traz a estabilidade. Aliás, todos os estatutos, obrigatoriamente, têm que trazer o Instituto Instituto da Estabilidade. Tem que trazer, é obrigado a trazer. Nesse sentido, olha só, o que diz o Estatuto, ó, o policial civil nomeado em virtude de concurso público torna-se estável após 3 anos de efetivo exercício. Se o cara se ater somente ao Estatuto, ele pode ser conduzido ao erro. Mas no comando da questão, ele fala, ó, relação do regime constitucional. Se é no constitucional, nós vamos ter que ter um reforço pedagógico do artigo 41 da Constituição, tá certo? O caput do 41, e nós vamos ter que fazer uma leitura do parágrafo 1º do 41 também, porque isso vai ajudar bastante no entendimento. Vamos voltar para a questão aqui. Condição necessária. Ó, necessária é uma coisa, tá? Necessária. Qual que é a condição necessária? 3 anos de efetivo exercício. Tá certo, verdadeiro. Agora, suficiente, está errado, né? Por quê? Porque falta mais uma condição para adquirir a estabilidade, que é o quê? Aprovação e avaliação de desempenho, ou seja, no estágio probatório. Então, essa questão está errada, tá? Ela está errada, essa questão. Eu vou passar para vocês agora, ok? O artiguinho 41, parágrafo 1º, artigo 41, parágrafo 4º, olha só. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Voltando aqui, olha aí, tá? Então, não é condição suficiente necessária. Bacana? Tranquilo, né? 10, né? Artigo 161.
Tá? O policial civil estável perderá o cargo. Ou seja, o que diz o artigo 61, cara? O artigo 61 diz o seguinte, olha só. Quais são os benefícios da estabilidade? Estabilidade é um sonho de consumo de todos os servidores públicos. O sonho da estabilidade. Por quê? Porque ele só pode ser mandado embora, estável, perderá o cargo. Perderá o cargo. Em quantas hipóteses? 1, 2, 3. Tá? Agora a gente já sabe, tá? Que o cara, para ser considerado estável, ele tem que ter, o cara aqui, 2 requisitos, né? Avaliação de desempenho, estágio probatório e 3 anos. Tá? Aí, depois disso, é declarada estabilidade. É feito um ato da administração pública, é publicado no Diário Oficial, para avisar toda a sociedade que o tal servidor público ele passa a ser estável. Primeira condição, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, o Poder Judiciário pode tirar o cara do cargo, pode demitir o cara, está aqui. 2, mediante processo administrativo assegurado o contraditório e a ampla defesa. Então está aqui para vocês, também pode ser mandado embora. E o terceiro, por insuficiência, né? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Então está aqui por desempenho insuficiente, né? A avaliação de desempenho, né? Ok? O que acontece aqui? Aqui fala aqui, mediante lei complementar. Só que essa lei complementar, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, ainda não foi ditada, né? Embora nós já vimos isso no título anterior da avaliação de desempenho, que o Estatuto já traz a previsibilidade de exonerar o cara por insuficiência, né? Por você ter por desempenho insatisfatório, mas ainda a ausência dessa lei complementar que não foi ditada, esse item terceiro ainda ele deixa a desejar. Vamos lá no artigo 41. O artigo 41 diz o seguinte, vamos na Constituição aqui, tá? Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Olha aí, condições, estáveis de 3 anos, servidores de provimento de concurso público. Lembre-se que no parágrafo 4º a gente falou que tem que ser aprovado o estágio probatório. Servidor público estável só perderá o cargo. Ok, servidor em sentença transitada em julgado, né? Mediante processo administrativo e, mediante processo administrativo de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa, né? E aí, professor, ainda tem mais uma hipótese ainda, né? Tem ainda mais hipóteses ainda de quê? Do servidor público estável perder esse cargo. Concluindo, então nós temos ainda, né, mais uma possibilidade de quê? De exoneração de servidor estável, né, de demissão. A quarta hipótese, que é aquela hipótese para ajustar a despesa pública ao orçamento, previsto no artigo 69 da Constituição, né? Vamos lá. Então, resumindo, hipótese de perda de cargo do servidor estável, né? Sentença judicial transitada e julgado, bacana. Processo administrativo com ampla defesa, administrativo disciplinar. O terceiro, insuficiência de desempenho, já falei para vocês. E, finalmente, excesso de despesa com pessoal, nos termos do artigo 169, parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º. Então, essa aqui é outra hipótese que nós temos de perda da estabilidade. Ou seja, o servidor público estável tem aí uma garantia muito grande de estabilidade. Isso dá uma tranquilidade, uma segurança para o servidor. E milhares de pessoas aí no Brasil todo buscam isso. E isso é bom, isso é gostoso, isso é tranquilo. Bacana? Ótimo, né? Polícia Civil, Pernambuco, VUNESP, 2016, de escrivão. Os juízes gozam, entre outras, a seguinte garantia constitucional: estabilidade, aposentadoria especial, inamovibilidade, moralidade e auxílio moradia. Ou seja, o que está perguntando aqui? Qual que é a garantia constitucional, uma proteção?
Aposentadoria especial, isso não é uma proteção. Aposentadoria especial é um benefício previdenciário, né? Moralidade, o que é moralidade? A moralidade é um princípio da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição. Auxílio moradia também é um quê? É um benefício. Qual que é a proteção? Tá? Estabilidade é sim uma proteção. O que é estabilidade? Quando há a confirmação do servidor público, tá certo? Há uma confirmação do servidor público no cargo, após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em estágio probatório. Inamovibilidade, né? Ele pode, o que é isso aqui? Ele não pode ser removido, tá certo? Tem uma proteção sobre isso. E aí, professor? E aí, o aluno que não sabe em detalhes o assunto, tá? Não sabe em detalhes o assunto, provavelmente marcou aí a letra A da estabilidade. Mas não é estabilidade. O juiz não está sujeito à estabilidade. Professor, mas e aí, professor? Agora eu fiquei com um tilt na cabeça. Vem comigo. O juiz é além, tá, da estabilidade. Ele vai ter a vitaliciedade. Tá? Estabilidade é para o servidor público. Tá? Para o servidor público. Então, tem alguns cargos, por exemplo, cargo de juiz, cargo de promotor, cargo de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros aí, conselheiros do Tribunal de Contas, ou seja, tem diversos cargos que o sujeito não está sujeito ao Instituto da Estabilidade. Ele está sujeito ao Instituto da Vitaliciedade, ou seja, ele torna-se vitalício, né? Estabilidade, prazo de 3 anos, consagrado. Para se tornar vitalício, prazo de 2 anos. Então, nesses 2 anos, ele consegue adquirir a vitaliciedade. O que acontece? Nesse caso do vitalício, né? Lá no caso da estabilidade, o cara pode ser mandado embora? Pode. Quantas hipóteses? 4. E no caso do cara ser vitalício? Tá? Vocês já assistiram na televisão aí, rapaz, o cara que é juiz, o cara que apronta, comprova tudo, o cara roubou, foi sem vergonha. E qual que é a punição dele? A punição dele, ele vai ter uma aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ou seja, para esses cargos, eles não estão sujeitos à proteção da estabilidade. Eles estão na proteção dos cargos vitalícios. Então, 2 anos, avaliação de desempenho, ele se tornou vitalício, pronto ali. Tá? Isso aí é garantia aí, realmente para o resto da vida. Tá? O cara não pode ser exonerado, não pode ser demitido. A punição prevista nesse caso é a aposentadoria, tá certo? Proporcional com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Bacana, questão top, uma questão aí que ajuda a enriquecer o seu conhecimento para concurso e você vai moldando um conceito. Bacana? Fechou? Vamos lá, só para a questão aqui, artigo 95. Os juízes gostam das seguintes garantias. Vitaliciedade, olha aí, ó. Inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, né? Esse item 3, também os servidores públicos também estão sujeitos a essa proteção. Bacana? Então aí, somente para enriquecer o nosso conhecimento. Último capítulo da aula, vamos falar aqui das substituições, né? O que é substituição? O DG, o cara é o DG, ele é delegado de polícia classe especial, ele, né, é um cargo efetivo e ele está acumulando o que é a função de DG, que é delegado geral de polícia, é um cargo de comissão. O cara vai para as férias, aí, quem que vai ficar no comando? Um cara, ele vai ser substituído por alguém. Então, esse capítulo vai falar quem que vai substituir quem na sua ausência ou no seu impedimento. Artigo 62. Nos casos de ausência ou impedimento eventual, impedimento eventual do titular do cargo, a substituição será automática, olha, automática, obedecendo a seguinte hierarquia funcional. O delegado-geral de Polícia Judiciária Civil, ele vai ser substituído por quem? Pelo DG adjunto. O corregedor-geral de Polícia Judiciária Civil, pelo corregedor adjunto. Regra geral, todo mundo que tem um adjunto vai ser o substituto imediato e vai ser automático. O diretor de diretoria pelo delegado de polícia mais antigo da classe entre os seus subordinados diretos. O diretor da CADEPOL vai ser pelo diretor adjunto, né? O item 4. Item 5. O diretor de Polícia Judiciária Civil Metropolitano pelo diretor metropolitano adjunto.
O delegado regional pelo titular de delegacia, pelo delegado de polícia mais antigo na classe, dentre os seus subordinados diretos. E, finalmente, o titular de delegacia especializada por seu respectivo adjunto mais antigo na classe. Tá? Parágrafo 1º. O membro do Conselho Superior de Polícia, quando houver fato que enseje seu impedimento, manifestará expressamente e deferido pelo Conselho, será substituído nos termos desse artigo. Olha só, nós sabemos que o Conselho Superior de Polícia tem um cara que é o diretor da Polícia Metropolitana, tá? Tá lá, ele está lá no Conselho, ele tem assento. E aí o seguinte, chegou lá um caso de demissão, que o cara que foi demitido, que tem que passar lá pelo Conselho, a decisão de demissão, né, é sobrinho querido do coração do cara. Aí o cara fala, olha, eu me considero impedido para julgar esse caso, para apreciar. Então, ele vai ser afastado, impedimento provisório, e o cara adjunto dele vai ocupar o assento neste julgamento, neste item da pauta, especificamente. Bacana? Parágrafo 2º. Os casos omissos de substituição serão resolvidos pelo DG, pelo diretor-geral. Artigo 63. O substituto faz jus à remuneração equivalente ao do titular, tá? Independentemente de requerimento, desde que o período de substituição ultrapasse 15 dias. Ou seja, o cara vai substituir o DG, cara, então ele vai ter novas atribuições. Se a substituição ultrapasse 15 dias, ele passa a ter direito a isso. Menos não tem a remuneração do cargo, a comissão do cargo. Isso serve para todo o instituto da substituição. Artigo 64. Ao policial civil é vedada acumular funções em mais de 2 unidades policiais. Parágrafo único. Será paga a diária correspondente se houver deslocamento para outro município, né? Às vezes o cara vai para uma outra delegacia, né? Ele vai substituir lá o cara por 30 dias, então é pago diária para ele. Bacana, fechamos aí. Mais uma super aula para vocês, uma aula gostosa, uma aula com muito conteúdo, uma aula que eu tenho certeza que vai te ajudar a gabaritar todas as questões lá do Estatuto, né? Para parar de perseguir o dinheiro, pare de perseguir o dinheiro e comece a perseguir o sucesso, né? É exatamente, cara, o dinheiro é o que? É consequência do sucesso, tá? E claro, para você ter o sucesso, você tem que ter disciplina, tá certo? Determinação, muita criatividade, força de vontade. Você tem que ser um leão, cara. Isso eu falo para você, você tem que ser um leão. Todo dia você vai ter problema, todo dia você vai ter apurrinhação. O seu plano não vai sair de acordo com como você projetou, então você vai ter que ajustar esse plano e assim vai indo, cara. Então o cara que pensa em concurso público só pelo dinheiro, não, você tem que ir pelo sucesso, cara. De ocupar o cargo é uma coisa de sucesso, não é uma coisa fácil, né? E aí vai ser consequência. Bacana? Forte abraço, fico com Deus, fui, tchau. Clique like.